Vamos começar essa manhã. Alguns já devem ter começado, né? Porque já teve encontro por aí hoje. Queria começar com uma pergunta. Tem alguém cansado aí? Tem alguém aí que ama o que faz? É um trabalho que apaixona? E só para eu saber, né, como eu vou direcionar aqui a minha fala, quem aqui é dono de algum negócio? Líder, né, que ocupa algum cargo de liderança? Quem é colaborador, funcionário? Eu nunca acho uma palavra boa para isso, né? Tem gente falando trabalhadores, mas eu entendo que até quem é dono do negócio também é um trabalhador. Eu sou Marina Silveira, eu sou psicóloga clínica e também sou psicóloga do trabalho, né? Eu faço consultoria em saúde mental e trabalho. E na saúde mental e trabalho, eu trabalho tanto na clínica, então atendendo pessoas, né, no consultório, psicologia clínica é a psicologia do consultório, né, que passam por algum sofrimento no trabalho, e também presto consultoria para as empresas, né, quando a gente tem a oportunidade maravilhosa e necessária que é de intervir na organização do trabalho. Então, eu venho estudando sobre o burnout por causa das pessoas que eu atendo, das intervenções que eu tenho feito, mas também pelas experiências que eu passei. Eu sou fundadora de um espaço, né, colaborativo, prioritariamente para psicólogos, mas a gente também tem psicopedagogos, e é um espaço de colaboração, a gente compartilha o espaço, colabora, e nos encontros ao acaso, porque lá tem encontros marcados e encontros ao acaso, muitas ideias surgem, né? E como eu entendo que a inovação ela está em diversos campos, né, não só tecnológicos, né, eu me julgo uma empreendedora da inovação, porque no campo da psicologia a gente inova e inventa muita coisa. Inclusive, uma das nossas apostas lá do Entrelugar é que a gente cuida da saúde mental não só no set clínico, mas também com cultura. Então, a gente faz projetos culturais voltados para o cuidado da saúde mental. Não fica aquela coisa chata, não, é só participar mesmo. Participar de eventos culturais cuida da gente. Né? Então, eu acredito num cuidado que vai muito além do set clínico. E nisso, eu já inovei bastante nesse campo, mas foi justamente nessa inovação onde eu também adoeci daquilo que eu amo fazer. Então, eu estudo sobre o burnout, mas também vivi, né, em 2023. E levei 1 ano para me recuperar. Então, quando eu percebi que isso era uma coisa séria, que eu escutava as pessoas falando assim, quando a gente adoece e tem um burnout, você não melhora no final de semana, você não melhora com umas férias, você tem que mudar o estilo de vida. E eu vi que isso era verdade na experiência, porque eu levei mais de 1 ano para me sentir realmente bem de novo, mas eu percebi que não bastava só mudar o meu estilo de vida, eu precisava rever, né, toda a organização do meu empreendimento. Então, eu queria hoje que a gente já começasse pensando que a saúde mental a gente não cuida de modo individualizante, como a gente tem visto muito nas redes sociais, né? Vai fazer caminhada, né? Vai fazer atividade física, algum artesanato, alguma arte. As empresas colocam, né, ping-pong para a gente jogar, salinha para a gente descansar. Isso individualiza o sofrimento. É como se fosse só algo do sujeito que leva ao adoecimento psíquico. Mas quando a gente fala de trabalho, a organização do trabalho, ou seja, o contexto do trabalho, a empresa, quando a gente fala organização, é esse lugar, essa instituição onde a gente está, ela também adoece. Então, a gente nunca pode pensar o adoecimento psíquico pensando só no sujeito.
E eu escuto muitas vezes as pessoas falando, quando fala de psicologia, que a psicologia só trata de sujeito. E não, a gente também trata das organizações. Lá na clínica, também a gente trata o sujeito dentro de um lugar, né? Dentro de uma família, dentro de uma comunidade, de um contexto, de raça, de gênero. Se eu não levar em conta todos esses contextos em que um sujeito está inserido, eu nunca consigo escutar uma pessoa. E olha que eu sou psicanalista lacaniana, gente, que é um povo que parece que é mais só escuta sujeito do mundo, mas não, né? A gente também escuta contextos. Sem escutar o sujeito dentro de um contexto, a gente fica com um tratamento muito limitado. Então, hoje, eu queria trazer essa perspectiva aqui para vocês, tá? Eu vou trazer uns números aqui, mas para a gente não ficar só nos números, porque o número, ele é muito importante, mas ele carrega história. Né? E quando eu vi esses números, eu fiquei muito assustada, porque eles foram de encontro, né? Eles confirmaram o que eu escuto lá na clínica muitas vezes e o que eu escuto lá nas instituições quando eu faço a consultoria. Essa pesquisa da Endeavor, né? É uma pesquisa dos trabalhadores brasileiros da América Latina. Ela é recente, ainda bem, a gente já tem estudo recente, então para ver o nosso próprio contexto. Então, 94% dos empreendedores já sofreram alguma coisa, né? Já tiveram algum sofrimento psíquico na sua jornada de trabalho. Então, eu tirei um print, né, desse estudo, é fácil de localizar lá na Endeavor, a gente consegue baixar muito fácil. E eu fui tirando uns prints para a gente ver um pouco mais desse estudo. Foi um estudo bem significativo, né, uma amostra boa, né, 118 empreendedoras e empreendedores, 12 especialistas, e mais alguns insights, né, de outras experiências, 7 empreendedores e empreendedoras. 94%, né, como a gente já viu, sofreram de algum sofrimento psíquico. Ansiedade, 95%, 77% tiveram pelo menos 2 condições e 38% pelo menos 3 condições, que é ansiedade, irritabilidade, insônia, alguma desses impactos que a gente sabe bem que a gente vive. E 64% apresentou algum sintoma de burnout. É muito assustador isso, né? Da jornada, 56% considera essa jornada estressante. Quando a gente fala de burnout, a maioria das vezes a gente pensa na jornada de trabalho, como que leva ao esgotamento, ao cansaço. Então, estamos trabalhando demais, sem hora de descanso, e isso que está esgotando a gente. Mas tem outros números interessantes que eu acho que a gente precisa se atentar. A pressão, 75% das pessoas sentem essa pressão no negócio. 61% estão sacrificando o presente pelo futuro. Isso também é muito, muito estranho, né? A gente, em nome de a gente deixa de viver o presente. Isso também a gente vai prestar atenção nisso também, tá? Porque a gente acaba, porque ama, justificando. Porque aí se a gente ama, se a gente está fazendo pelo propósito, tudo bem sacrificar, eu amo o que eu estou fazendo. Então, quando a gente ama, parece que isso protege a gente, mas é aí que a gente tem mais risco. O trabalhador que ama o que faz é o que mais tem risco de ter um burnout. Porque ele custa perceber esse limite, sabe, do sacrifício. Porque se ele ama o trabalho, tanto ele ama a família. E é assim mesmo, gente, a gente ama tanto quanto. Porque esse negócio aí de ficar fazendo métrica, quem que a gente ama mais, isso aí é muito difícil de fazer na prática. Principalmente quando a gente gosta muito do que faz, quando a gente se reconhece ali no que a gente está fazendo. A saúde mental ainda é um tabu, né? A saúde mental verdadeira ainda é um tabu. Essa saúde mental do bem-estar, que confunde saúde mental com bem-estar, o bem-estar não é mais um tabu. Tanto é que a gente já fala em bem-estar nas empresas, mas de saúde mental não. Então a gente também não pode confundir, viu, gente? Saúde mental com bem-estar não é a mesma coisa. Às vezes a gente está oferecendo bem-estar lá
né, para os nossos trabalhadores, mas não necessariamente estamos cuidando da saúde mental, não. E mesmo para a gente, às vezes a gente está se oferecendo bem-estar aí que não está necessariamente cuidando da saúde mental. E outro dado importante que me chamou muita atenção é da jornada solitária. Porque a gente vive junto, não é? A gente vive encontrando com colegas, fala de comunidade o tempo todo, parceria, colaboração, mas é uma jornada solitária. Porque na hora do vamos ver, na hora que o bicho pega, quem é que fica? Quem aqui já se sentiu sozinho? Pode levantar a mão, gente. Eu vou pular. Pode. Porque a solidão, ela também adoece a gente. Então eu queria que a gente prestasse atenção nesses outros aspectos, que a gente pensa que é só jornada extensiva de trabalho. Mas não, a pressão, a solidão, abrir mão de momentos presentes em prol de um futuro, isso também adoece. Isso também tem que ser lembrado e levado em conta. Outra coisa que adoece muito é a situação econômica do negócio. Não é fácil só empreender por amor. Todo negócio precisa de dinheiro, a gente também precisa. A gente está num sistema, né, em que o dinheiro é o que permite a circulação das coisas. Então, não importa se a gente é contra ou a favor de um sistema, a gente está dentro dele. E a gente só subverte, na minha opinião, tá? Nos meus estudos, minha opinião, a gente pode subverter de outra forma. Eu vou tirar o só, tá? Fica muito... Um dos jeitos, e o que eu acho mais, às vezes, fácil, é subverter de dentro de um próprio sistema. Você não muda o sistema de fora, às vezes você muda ele de dentro dele mesmo. Você começa a fazer ações ali dentro que vai causando mudança. Então, a gente está dentro de um sistema que a gente só vai conseguir mudar dentro dele mesmo. E hoje eu escutei de uma pessoa muito bacana que eu conheci aqui, a Daniele, ela é do Hub do Silêncio ao Silício. E ela me falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, como continuar fazendo os trabalhadores morrerem? Né? O trabalhador morrer de tanto trabalhar. Trabalhar pelo propósito. Porque aí você fala que ele está trabalhando pelo propósito, aí ele vai dar tudo que ele tem, e aí a gente continua alienando e explorando as pessoas pelo propósito. Eu não sou contra o propósito não, viu, gente? Sou contra o uso que a gente faz das coisas. Porque no final, tudo, até aquilo que era muito maravilhoso, acaba sendo usado com má intenção para fins de dominação e exploração. A gente precisa falar disso. Né? E se a gente não concorda, vamos pelo menos analisar. Vamos lá verificar. Vamos escutar as pessoas para ver se isso se confirma ou não. Me chamou muita atenção e eu falei, nossa, é algo para se pensar mesmo, né? O que uso estão fazendo do amor que a gente tem pela coisa, pelo propósito, para alienar a gente e a gente ficar, né, trabalhadores dóceis. Né? Porque no final querem trabalhadores dóceis, né? Então, essa questão financeira também adoece, também foi uma coisa que me adoeceu no meu empreendimento, porque eu fazia muito, e como é um empreendimento no campo da cultura, né, a gente lutava pela valorização e ela não chegou a tempo, a valorização financeira não chegou a tempo, e eu tive que dar um stop nesses empreendimentos. Né? Veio o adoecimento, né? Veio o burnout, veio a questão financeira, e agora está tudo meio aqui de stop, né? Mas tem no final eu vou contar o que me ajuda a fazer os stops, tá, gente? Sem culpa, tá? A gente pode fazer paradas estratégicas na jornada da gente sem culpa. Ainda fica tudo muito pior quando são as mulheres empreendedoras ou as pessoas negras, né? Porque a gente já, né, não preciso contar todo o contexto aqui, né, as palavras são sempre ruins, gente. A palavra é sempre precária, né? Que a gente chama de minorias, os mais vulneráveis, os que estão mais à margem, né? Porque a palavra é precária mesmo, assim.
A gente inventou a palavra para dar conta de um tanto de coisa que a gente experimenta e nem tudo tem nome, né? Mas a gente tenta nomear a si mesmo. A gente vai inventando as nomeações, melhorando de tempos em tempos, né? Mas ela ainda é o melhor recurso que a gente tem, né? É a palavra. E aí, por isso que eu trouxe essa frase grande, porque não são só números, né? São histórias. Então eu queria que a gente lembrasse disso. Né? Por trás desses números tem pessoas. Pessoas que têm uma jornada sem fim, né? Porque você vai tentar um investimento, né? Você tem que estar 100% focado no negócio. Né? Se você não tiver 100% focado no negócio, você não vai ganhar o din-din do tubarão. As decisões, mesmo que coletivas, muitas vezes elas são tomadas na solidão. As metas, elas são flutuantes. Né? A gente nunca sabe exatamente se a meta está ok, porque aí a gente escuta o outro povo lá, outra empresa, outra startup com outras métricas, você fala assim, estou com a métrica errada. A instabilidade financeira e quase nenhuma possibilidade de pausa. E aí, nesse contexto, a nossa aposta é sempre na escuta. A escuta do sujeito, a escuta coletiva e a escuta institucional. Porque a gente adoece muito mais quando essa escuta está ausente. Então, por mais que a gente esteja sozinhos, a gente ainda precisa apostar de achar alguém para poder ser nosso parceiro e a gente poder conversar. Aí lá no burnout, quando a gente chega nesse ponto do adoecimento, a gente confunde cansaço com fracasso, pausa com desistência e sofrimento com culpa. Quando eu estava vivendo essa minha situação de tentar lá fazer meus empreendimentos culturais e fracassou, uma das coisas que ficava na minha cabeça nesse 1 ano quando eu dei as pausas, era que eu tinha fracassado. Uma vergonha. A minha cidade é pequena, gente. Minha cidade tem 40 mil e poucos habitantes. Então eu achava que todo mundo me olhava, a fracassada. Lá vai a fracassada. Lá. Tentou, não conseguiu nada. Né? Aquele pacote de biscoito torradinho, só fez barulho, né? Não fez nada no final. Foi muito tempo para sair desse fracasso. Muito tempo. E muita análise, muito trabalho. E olha, gente, eu sou psicóloga do trabalho. Eu sou psicóloga, eu faço análise, eu atendo pessoas, e mesmo assim eu não estou livre disso. Tá vendo? Não basta saber. A gente pode saber teoricamente um tanto de coisa, mas ninguém aqui está livre de adoecer do que ama fazer. Ninguém está livre, ainda mais quando a gente ama. E quando eu ainda estava adoecida, antes de perceber que era um burnout, o que vinha na minha cabeça muitas vezes era assim, eu estou adoecendo do que eu amo fazer. Eu estou adoecendo do que eu amo fazer. Isso começou a vir na minha cabeça, eu virei um zumbi, eu andava de um lado para o outro, assim, eu só atendia demanda, sabe? Porque um dos sintomas do burnout é a despersonalização, você some, né? Eu vou adiantar uns slides ali, gente. Burnout significa, né, pegar fogo, ser consumido. Então a gente é consumido, sumido. Né? Você some no adoecimento, você some no trabalho primeiro, depois você some no sintoma. E eu lembro de andar assim, ó, igual um zumbi mesmo, e pensando se eu estou adoecendo do que eu amo fazer, eu estou adoecendo do que eu amo fazer. Aí a segunda pergunta foi, o que a gente faz quando está adoecendo do que ama fazer? E aí eu comecei a conseguir fazer a pergunta, o que eu vou fazer? Até esse momento eu não podia parar, porque ia parecer desistir e o povo da minha cidade ia falar que eu era um pacote de biscoito torradinho. Só faz barulho, né? Não dá resultado. Até que eu falei, não dá mais, né? E eu parei, realmente. Parei e fui lidar com o meu fracasso. Hoje eu não entendo mais como fracasso, né? E já consegui retomar algumas coisas, mas hoje com muito mais estratégia.
Muito mais estratégia para cuidar de quê? Vamos lá. Não só, realmente eu só trabalhava, eu não tinha mais domingo, foi de domingo a domingo, era cultura, né? Então cultura acontece no final de semana. Eu atendia a semana inteira e no final de semana ia para os eventos culturais. Então foi de domingo a domingo. Isso durou, gente, 7 meses, mas na minha cabeça foi 5 anos. Adoeci, pausei. Fiquei com questões financeiras, que enlouquece a gente. As parcerias, quando deu errado, não ficou ninguém comigo. Enquanto estava dando certo, entre aspas, ou enquanto a gente estava sonhando, estava todo mundo lá comigo. Quando deu errado, ou quando dava errado, porque foram muitas tentativas, eu ficava sozinha. Então, essa solidão, hoje também, eu presto muito mais atenção em quem vai ser meu parceiro. E agora são muito menos parceiros. Muito mesmo, assim. Porque antes eu fazia parceria com todo mundo. Porque eu amava o que eu fazia, tinha propósito, ia dar certo, porque eu amava, porque tem propósito. Basta fazer assim que dá tudo certo, né? Não, não dá, viu, gente? Sou o profeta da má notícia. Não dá certo. Dá muito errado. Se a gente não estuda, se a gente não entende de negócio, se a gente não aprende essas coisas, não basta ter amor, ter propósito. E eu sou muito daquela que aprende no meio do caminho. Ah, vou aprender fazendo. Outra fria, gente. A gente aprende muito fazendo, mas é bom aprender um pouco de coisa antes. Então, hoje eu tenho aprendido um pouco de coisa antes de começar qualquer coisa. Alinhar aquelas tal de, como é que chama? Aquilo que eu achava que era só cartazinho de parede, missão, visão e valores. Eu achava que aquilo ali era cartazinho de parede. Não é verdade, tem que fazer. Porque nessas parcerias, no meio do caminho, eu descobri que os meus valores com um dos parceiros principais não combinavam em nada, nada. E eu descobri isso no meio do caminho, que era tanto encantamento com propósito. Nossa, pessoa artista, maravilhosa, né? E aí eu falei, Jesus, se a gente tivesse dedicado, né, 1 mês fazendo isso, porque eu sei que demora, não pode fazer esse negócio, senão vira só cartazinho mesmo. Você tem que ir lá, conversar com a pessoa, conversar, e ir fazendo um mundo de pergunta, né? E aí, como é que é? Você paga as pessoas? Né? Porque um dos problemas era esse. O meu parceiro não queria pagar o povo que fornecia as coisas. Isso, para mim, é inegociável. É inegociável. Então, fui descobrindo isso no meio do caminho. Então, a gente precisa saber se esse parceiro está alinhado nos seus valores, na missão. Esse alinhamento é muito importante, senão você fica sozinho. Na hora que o bicho pega, você fica sozinho. E ficar sozinho, empreendendo na inovação, é adoecedor. A gente precisa mesmo colaborar. Eu ainda acredito na colaboração, eu não desisti, né? Só que agora é com muita sensatez, sabe? E com muito estudo. Não é mais assim, tem uma boa ideia? Vão comigo, não. Tem uma boa ideia, o que você gosta, como é que você faz, o que você espera disso, se der errado, como é que vai ser, né? E se não for do jeito que você imaginava, tem que ter uma conversa, tá vendo que a escuta? Então eu queria que a gente também lembrasse disso, não lembrasse só da jornada extensiva, não. Porque a gente confunde que a gente fica cansado porque está trabalhando muito. Não, a gente fica cansado porque a gente está trabalhando sozinho, a gente fica cansado porque a gente tem muita conta para pagar. E aquilo não sai da cabeça da gente. A gente pensa naquilo o tempo inteiro. Isso cansa muito. Às vezes a gente cansa muito mais do que pensa do que faz. Principalmente a gente que é neurótico. A maioria aqui é neurótico. Todo mundo, né? A gente pensa demais. E faz, às vezes não faz, procrastina, deixa para depois. Mas a gente cansa muito do que pensa. Então, isso também tem que ser levado em conta. Porque senão a gente adoece e não sabe por que está adoecendo. Deixa eu ver se eu retomo aqui alguma coisa, gente. Que eu faço isso aqui porque eu vou parar em outro universo, sabe? Eu tenho que fazer uma orientação, senão eu mudo completamente até o tema da palestra.
Na psicologia do trabalho, a gente tem um autor, um dos autores principais é o Christophe Dejour. Ele tem, a teoria dele chama psicodinâmica do trabalho. E ele fala de 3 dimensões, né, que compõem essa arquitetura do trabalho, que tanto pode adoecer como também a nossa saída, né, porque elas são inerentes ao trabalho. E essas 3 dimensões, elas são a organização do trabalho, as condições do trabalho e as relações, né, socio-interpessoais. Eu vou falar interpessoais, que minha dicção é melhor para interpessoais do que a palavra que o Dejour usa. Mas na organização do trabalho, eu vou mudar um pouquinho, que esse aqui é mais óbvio. As condições de trabalho é isso aí, ó, cadeira, luminosidade, ruído. São as coisas que a gente vê lá no trabalho. Tem a ver com a ergonomia, né? Isso pode adoecer? Pode. Muito. Ruído. Ruído enlouquece a gente quando a gente tem que concentrar. Quem está inovando, criando, tem que concentrar. Ruído atrapalha muito. Em casa, como é que isso atrapalha? Você está lá pensando, alguém te chama, o marido chama, o menino te chama, a campainha te chama. Ou acham que você não está trabalhando, que você está em casa. Quem trabalha em casa aí não trabalha. Né? Tipo assim, o povo acha que você não trabalha. Você pode ir no banco, pode levar no médico, você pode fazer tudo, porque, afinal, né? Oi? Alguém falou? Achei que tinha falado. Então, essas condições de trabalho, elas não adoecem só o corpo, não. Né? Porque a gente pensa na ergonomia, a gente pensa no corpo, né? Mas ela adoece também psiquicamente. A luminosidade ruim, ela vai causando um estresse na gente muito grande. E às vezes a gente nem percebe. Então, as condições de trabalho, elas precisam ser levadas em conta para a gente não adoecer. Né? Então, no home office, uma das coisas que a gente escuta, a minha cabeça nunca desliga. Você está sempre no modo trabalho. Agora, voltando para a organização do trabalho, a organização ela tem a ver com essa coisa invisível, né? Que é como as relações se estabelecem ali, as relações de poder, né? As relações de parceria. A organização do trabalho ela está muito interligada com aquele terceiro ponto lá das relações interpessoais, né? Mas ela também tem a ver com os manuais. E nessa parte aqui tem um conceito que eu amo, que é o trabalho prescrito e trabalho real. No prescrito, ou seja, hoje em dia todo mundo tem que descrever processos, né? Não é? A chave do sucesso do negócio agora é descrever processo. Cada época vai ser uma coisa, agora é processo. Se você não tem os processos bem escritos, você vai ser um fracasso. Tem que desenhar processo? Tem, concordo, viu, gente? Tô falando que não tem, não, tá? Minha crítica é sempre agora é assim que tem que ser. Se não for assim, vai dar tudo errado. Na descrição dos processos, a gente descreve lá, mas na hora de fazer, a gente faz igualzinho? A gente sempre muda, não é? O trabalho prescrito é o que está no manual, e o trabalho real é o que, de fato, a gente faz. Por que é preciso levar isso em conta, gente? Porque se a gente estiver num ambiente em que a gente não pode mudar muito o que está prescrito, a gente também adoece. Ou se não tem nada prescrito, a gente também adoece. Então, se a gente não sabe o que tem que fazer, você contrata uma pessoa e você não explica para ela direito o que ela tem que fazer, ela adoece. E não vai fazer direito o que você queria. Então, precisa ter o conjunto das duas coisas. É preciso prescrever, mas é preciso saber que a gente vai dar umas escapulidinhas. E essas escapulidinhas são muito importantes, tá? A divisão da tarefa, a lógica da produção, então tudo que tem a ver com essa organização, as metas, a jornada. E aí, o que eu já escutei, né, de empreendedores? Que entre o que eu idealizei e o que a realidade exigia, está um mal-estar profundo. A gente que ama o que faz, às vezes é muito bom no que faz. Quase sempre. Então, por exemplo, eu amo ser psicóloga, amo. Mas eu sei ser psicóloga. Eu não sei ser dona de um negócio. Então, quando a gente vai lá e abre um negócio, a gente vai achando que a gente só vai fazer aquilo que a gente ama. Aí, de repente, a gente tem que
é tirar nota, tem que preencher planilha, tem que... Nem que você não vai ser você que vai tirar, mas você vai ter que orientar essa pessoa. Então você tem que começar a dominar umas coisas que Jesus, você nunca imaginou. E aí a gente tem que fazer. Então, tá vendo um problema da organização do trabalho? Você vai achando que vai fazer só uma coisa. E eu atendo muitos pequenos empreendedores, né, no consultório. A consultoria é grandes empresas. No consultório eu atendo muitos pequenos empreendedores. E eles não querem aprender nem fluxo de caixa. Eu falo assim, impossível, você vai ficar louco. Você tem que aprender. Você não pode só fazer o que você gosta de fazer. Né? Você não pode só produzir o seu chutney, que é um negocinho muito gostoso, assim, parecendo uma geleia. Você não pode só produzir o chutney, você tem que saber vender isso. Só que o sujeito não quer aprender. E não quer fazer uma parceria para vender. E aí o que acontece? O negócio não vai e nem o sujeito adoece. Então, percebe as nuances do trabalho que adoece? São muitas nuances de um trabalho que leva ao adoecimento. Né? Seja numa organização grande, ou seja ali na sua micro-organização, que é você e você mesmo. Então, a organização do trabalho, ela existe não só nas instituições com tantão de gente. Ela existe até entre você e o seu só único parceiro, o seu único funcionário. Então, a gente tem que lembrar disso para poder fazer alguma intervenção. E as relações socioprofissionais, interpessoais, né? O que a gente escuta é a falta de rede de apoio e outra coisa, né? Para atender uma expectativa da pressão, eu criei uma versão pública de mim mesmo. Quem aqui já criou uma versão pública de si mesmo? Pois eu também, eu acho que eu criei. Lá, quando eu achei que eu não podia ser um pacote de torradinho, né? Então, eu tinha que ser fodona, né? Não, hoje estou tranquila, sabe? Posso ser um biscoito de polvilho. Tá tudo bem. Ao mesmo tempo, o DEJUR também ensinou a gente que tem uma coisa, estratégias defensivas. A gente se defende para não adoecer no trabalho. E essas estratégias, elas funcionam muito bem até um certo ponto. As principais estratégias é a racionalização, a gente fica lá assim, não é assim mesmo, é só uma fase, isso vai melhorar, a gente fica racionalizando o contexto ali ruim de trabalho. A gente usa um certo cinismo, um deboche, né? Isso nunca muda, ou a gente fica rindo, né? No caso, hoje eu rio do pacote torradinho, né? Com um humor que trata de verdade, mas tem um humor que é só do tipo assim, eu podia estar lá assim, eu sou um torradinho, mas daqui a pouco eu vou ser um pão de queijo, mas no sentido de não querer ver a realidade. Hoje eu tenho a diferença da brincadeira vendo a realidade, né? O isolamento, né, a gente vai ficando mais sozinho, vai tendo uma distância afetiva. Isso aqui, outro dia eu fiz uma intervenção numa escola, e eu vi isso que muito, sabe? Apesar dos professores estarem juntos, um isolamento afetivo uns dos outros, eles não criam um laço afetivo um com o outro. É uma estratégia de defesa contra o sofrimento do trabalho. Marina, que estranho, né? A gente se defende de sofrimento sofrendo? Sim, a gente é neurótico, lembra disso, tá? E a gente também coloca essa culpa individual, coloca como se fosse só eu, né? Então, assim, no primeiro momento também, lá quando eu estava adoecendo, a culpa era só minha. Era eu que era o fracasso, eu que não sabia fazer, né? Eu que era idiota, que fui confiar em gente que não valia a pena. Tudo era eu. Então, teve todo um processo para eu conseguir ver tudo aquilo que eu falei, um contexto, uma condição, uma organização, um modo de empreender que eu tinha que mudar, um modo de organizar meu empreendimento que tinha que mudar. Por que eu estou trazendo esse exemplo assim, muito, muito pessoal? Porque lá na psicologia do trabalho, a gente fala muito disso, mas a gente sempre fala disso no termo de uma empresa muito grande. Então a gente vai lá ver a organização, né, as relações de poder da chefia com os liderados. Mas e isso aqui quando a gente é pequenininho? Quando a gente é só a gente, mais alguns poucos? Não existe essa organização? Existe sim. Né?
Então a gente também tem que lembrar disso, e eu fico sempre lembrando lá na psicologia do trabalho que a gente tem que olhar para isso. Outra estratégia defensiva, e essa eu usei muito, era esquecer que o problema existia. Eu cheguei numa fase que eu não olhava mais para o problema, eu só ia andando e falando assim, uma hora eu olho para isso, uma hora eu olho para isso. Então você meio que vai fingindo de bobo, né? Isso tudo cuida da gente, sim, é importante, a estratégia defensiva. Mas ela não pode ficar para sempre, ela tem que funcionar até o momento da gente conseguir uma outra ajuda. Aí, nesse ponto da estratégia defensiva, eu fico pensando, até que ponto é resiliência, porque eu sou resiliente, até que ponto que é alienação? Que é essa assim, ó, sabe, não tô vendo nada, não escuto nada, né? Até que ponto que é resiliência, que é outra coisa muito romantizada hoje em dia. Eu tenho medo de romantizações, sabe? Tipo assim, propósito, resiliência. Resiliência é o que parece que a gente tem que ficar aceitando tudo. Eu sei que não é isso, tá? Mas quando a gente romantiza, passa a ser, né? Então, até que ponto que é alienação? Né? Então, fica uma pergunta aí, para cuidar da gente. E aí, como a gente gosta muito do que faz, né, o nosso desejo é que entre em colapso. Ao longo do tempo, aí, estudando psicologia do trabalho, eu entendi que trabalho, então se eu tiver que conceituar trabalho é tudo que a gente faz, que a gente transforma alguma coisa, transforma um meio, uma ideia, uma pessoa. Só que nesse processo de transformar essa coisa, ou essa pessoa, ou essa ideia, a gente se transforma também. Então, ou seja, no final, não é no final de tudo. No final daquela ação ali, você não é mais o mesmo. Legal até aí? Só que tem algo muito mais interessante. A gente se vê naquilo que a gente faz. Você falando assim, é meu, fui eu que fiz. Quem já sentiu isso? Nossa, gente, quem não sentiu, tô preocupada. Porque isso é bom demais. Sabe, você termina e fala assim, eu que fiz. Aí você faz um bolo, alguém fala assim, delícia de bolo. Fui eu que fiz. Né? TCC, quase todo mundo aqui já deve ter feito, né? Trabalho de conclusão de curso. A gente sabe direitinho quem fez, como entrega, viu, gente? Do jeito que me entrega o trabalho, eu sei se foi a pessoa que fez ou se ela pediu alguém para fazer. Quem fez, entrega assim, ó. Igual se estivesse entregando um menininho. E com aquela coisa, tipo assim, fui eu que fiz. Sabe, um orgulho. Na hora de apresentar, pode até estar nervoso, mas você vê aquela apropriação do trabalho, sabe? Ela se vê ali naquilo que fez. Então, o trabalho, né, é aquilo que a gente vê, se vê ali. Se reconhece. Aí não importa o que seja. Né? Pode até ser o trabalho de educar um menino. Você fala assim, fui eu que eduquei, educadinho, fui eu que eduquei. Isso é o trabalho. Então, o trabalho, a gente se confunde com ele mesmo. A gente tem uma íntima relação com o trabalho. O trabalho, ele é a expressão do nosso ser no mundo. Eu escutando as pessoas, estudando sobre o trabalho, eu também cheguei a perceber isso, que a expressão do nosso ser não é qualquer coisa. O trabalho não é qualquer coisa na nossa vida. Tem uma teoria da psicologia do trabalho que chega a falar que ele é central na vida do ser humano. Eu não chego a pensar que ele é central porque eu acho que a gente tem vários centros, né? Não acredito na gente assim tão linearzinho, não. Mas eu acredito na importância dele. Né? Então, no burnout, o que entra em colapso, quando a gente ama o que faz, é o nosso desejo. E desejo é o que move a gente. Desejo é movimento, desejo não tem nome. Né? Qual que é o seu desejo? A gente nomeia hoje uma coisa, amanhã outra, porque o desejo, na verdade, ele é esse movimento que a gente faz na vida, diante das escolhas que a gente tem que fazer. Então, o trabalho ele tem a ver com o nosso desejo. Ou é melhor que tenha, né? A gente adoece menos quando a gente ama o que faz, mas ao mesmo tempo a gente corre mais risco. Lembra disso, é um paradoxo, tá? Aí eu já falei, né, que é pegar fogo, que eu adiantei. E aí,
O que isso tudo leva a gente a pensar? Que a paixão sozinha não sustenta o desejo. É preciso reconhecimento, condições habitáveis e relações humanas, né? Então, tudo isso que eu vivi, quanto tempo que eu tenho? Que eu falo infinitamente, gente. 10h40, então eu já tenho que caminhar para o fim. Para a gente ter um tempo para conversa, tá? O desejo ele é muito importante, né? Eu acabei de falar, ele entra em colapso, mas ele entra em colapso nessas condições adversas. Então, para a gente cuidar do nosso desejo, quais são essas saídas, né? Essas saídas, elas já são testadas, tá? Depois eu posso mandar para vocês, se alguém quiser, pode pegar meu contato, pode me mandar lá no Instagram, pode pegar meu WhatsApp. Práticas coletivas de escuta e cuidado, baseado na psicodinâmica do trabalho, então já tem sido feito, né? Práticas coletivas. Por que são práticas coletivas, gente? Porque, como eu falei, o sofrimento não é individual, ele está dentro de um contexto. Então, ele precisa ser reconhecido e escutado também dentro de um contexto. Vale escutar lá no psicólogo? Vale. Né? Sozinho, no consultório? Vale. Por quê? Porque a gente vai fazer o que lá? Revalorização do tempo, do erro e da dúvida, sozinho e no coletivo, isso aqui também dá para fazer. Reconstrução das relações. Então, a gente pode ir lá fazer alguma intervenção. Vocês podem estudar para fazer isso, mas também pode chamar um psicólogo para fazer, porque, como eu falei, a gente não só atende individualmente, né? Pode usar do nosso saber para isso também. Ativando a resiliência como suporte contextual. A resiliência num suporte contextual, dentro de um contexto. E retomando o convite original. Isso tudo aqui, praticamente, a gente pode fazer tanto no contexto quanto individualmente, né? Então, vocês podem ter um psicólogo que vai intervir na estrutura organizacional, mas se não for possível, o melhor dos mundos é que se pudesse, né? Se a gente pudesse ter consultores, psicólogos, consultores fazendo essa intervenção. Mas se não tiver, eu ainda aposto no sujeito, né? Então eu sempre trabalho com aquela pessoa dela se relocalizar naquele trabalho caótico. Porque a minha é no coletivo, mas a minha aposta é no sujeito, sempre. Sempre. Porque senão, se eu tiver que esperar o mundo mudar, uma família mudar, uma empresa mudar, eu não tenho a chance nenhuma de nada. E nem ninguém aqui. Imagina se pra gente ser melhor, a nossa família tivesse que mudar. Gente, a gente tava perdido, não tava não? Eu tava. Nossa, se eu tivesse que esperar minha família melhorar para então eu construir meios melhores de vida, eu tava sem chance nenhuma, né? Então, a gente tem que apostar na gente, né? Dentro de um contexto, mas a aposta é sempre na gente, né? E aí, o que eu fiz, né? Agora é o que eu fiz para me ajudar na minha pausa. Eu gosto muito do Manuel de Barros. Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada. Mas, quando não desejo contar nada, faço poesia. Essa frase estranha pra caramba, ela me faz pensar o seguinte: que eu posso, quando eu me sentir perdida, ou quando eu começar a perceber que eu estou virando um zumbi de novo, parar. Não é fracasso, é pausa. Que eu possa seguir no meu ritmo. Como eu tenho meu próprio negócio, eu tenho essa chance, né? Se eu não tenho, dentro desse ritmo que me é imposto, o que eu posso fazer com isso? Esse finalzinho assim, ó, aí eu faço poesia, é que poesia, né, vem da palavra poiesis. E poiesis é esforço de criação. Não é criação, gente, é esforço de criação. Então, às vezes, a gente precisa fazer um certo esforço para criar melhores condições de vida para a gente. E se a gente é trabalhador da inovação, por que a gente não vai inovar para nós mesmos? Inventar com esforço um novo modo de vida para que a gente possa adoecer menos, por que a gente não pode tentar? A gente não está sendo disruptivo? O lema daqui é, como é que é? A Hacktown, um festival que desafia o óbvio. Então,
Por que a gente não pode desafiar o óbvio das nossas vidas, se a gente está desafiando o do mundo? Então esse aqui é meu convite para vocês. Muito obrigada por me ouvirem, né? Eu amo falar, né? Fico muito feliz quando tem alguém para me ouvir, mas eu também amo ouvir, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação aqui, por favor, você quer fazer aqui para pegar no microfone? Eu vou pedir só para... Porque eu também tenho um canal no YouTube, então vocês vêm fazer aqui para sair bonito lá no vídeo. Olá, obrigada pela sua apresentação. Eu sou a Beatriz, sou jornalista, e eu fiquei me fazendo perguntas, porque eu também sou empreendedora, trabalho autônoma. Como reconhecer quando você está chegando nisso? Porque muitas vezes eu acho que falta o autoconhecimento de perceber uma etapa bem anterior para não chegar naquela estafa total de nossa, eu acho que eu não estou bem, mas aí já tá nessa fase de parar por anos. Uhum. Então, como reconhecer isso com bastante tempo para que não chegue no limite? Porque você, como psicóloga, chegou no seu limite. Imagina a gente, que não é nem psicólogo. Uhum. Muito boa pergunta. Eu não vejo outra saída que não seja as perguntas mesmo, sabe? A gente se perguntar. Todo dia, hoje, eu me pergunto. Isso que eu estou fazendo faz sentido para mim? Até onde eu dou conta de ir? Eu não fazia essas perguntas, eu só ia. Outra pergunta que eu também faço, eu amo isso aqui, mas isso é viável hoje? E eu escrevo, sabe? É viável por quê? Não é viável por quê? Então hoje eu me demoro nas perguntas, e eu sempre sugiro quem eu estou atendendo, porque aí, neste caso da sua pergunta, a chance é mais no individual, menos lá no coletivo, né? A intervenção não é na organização, intervenção no sujeito. É de trazer com coragem essas perguntas. Por que coragem? Porque às vezes você vai dizer não vou fazer mais isso. E tem que ter coragem, às vezes, para abrir mão daquilo que parece ser tão bacana, né? Porque as ideias que eu tinha eram maravilhosas, todo mundo falava assim, nossa, que ideia maravilhosa, mas assim, sabe, já viu aquela figurinha? Adoraria, mas não quero? Todo mundo achava lindo, mas não ia também não, entendeu? Então, assim... Então, né, essas expectativas das pessoas também questionar, sabe? Tipo assim, a ideia é maravilhosa pra mim, tá todo mundo achando que é maravilhoso. Mas será que ela é uma ideia viável? Porque aí a gente tem que começar a pensar como um negócio, né? Que a gente que ama o que faz não pensa como negócio. Então, fazer pergunta. Todas as perguntas que você puder fazer, né? Isso te ajuda a ver, não, isso não dá pra mim, isso eu não quero perder, né? Para eu fazer outra pergunta importante. Se eu fizer isso aqui, eu ganho isso, mas eu perco isso. Eu estou disposta a perder, porque a gente só pensa no que vai ganhar. Eu estou disposta a perder o tempo com a minha família, por exemplo, que foi o que eu mais perdi? Então, eu imaginava o que eu ia ganhar. Nossa, eu ia ganhar muita realização se desse certo, que eu imaginava. Mas eu também estava perdendo muito. Hoje eu faço a pergunta. Eu vou ganhar isso, mas eu vou perder isso. Eu estou disposta a perder? Se eu falar não estou disposta a perder, não importa mais o que eu vou ganhar. O que eu vou perder conta. Que a gente não se pergunta o que vai perder, né? Então, toda escolha tem perda. A gente não pode olhar só para o que vai ganhar. Tem que olhar também, vou repetir, para o que vai perder. Tá? Eu acho que essas perguntas, né, elas vão orientando e fazendo a gente saber a hora de ir, a hora de recuar. Só explicando, a minha abordagem, gente, ao contrário do que tem aparecido por aí, eu não tenho resposta para nada única, eu não sei nada, né? Eu não descobri, vou ensinar, tipo assim, eu passei por isso, aprendi, vou ensinar, todo mundo agora vai fazer igual, vai dar tudo certo, né? Porque eu vejo, tipo assim, eu venci a ansiedade com 4 passos e eu vou te ensinar, com 4 dias, eu vou te ensinar. Eu acredito na resposta 1 a 1, a resposta singular.
Como que a gente chega na resposta singular de cada pessoa? Fazendo pergunta. Eu só chego na pessoa, em cada um de vocês, fazendo perguntas para cada um de vocês. E a partir das respostas que vocês vão dando, a gente vai construindo a trajetória de cada um. Por isso que eu posso atender 10 pessoas num dia. 10, eu não canso, porque são 10 histórias diferentes. E na semana que vem são as mesmas pessoas. Já é uma escuta diferente, ela conta o mesmo caso de um jeito diferente. Eu até peço, conta de novo. Pode contar, porque às vezes sai uma palavra que você não falou. Então, é atrás disso que a gente tem que ir, dessa palavra que não foi dita ainda. E a gente só chega nela com as perguntas, tá? Então, meu método, ele não é meu, ele é do Lacan, do Freud, do Dejoux. Eu não inventei método nenhum. Ele não é tão inovador assim, mas ele é inovador na medida em que ele escuta cada um de vocês. Né? E cada organização, cada instituição. E se a gente vai num a um, a gente está sempre novo. Então, por isso que eu não vou conseguir dar uma resposta aqui para vocês, nem quero. Né? Meu convite é que vocês consigam fazer essas perguntas, que vocês consigam respondê-las, e se não estiver conseguindo sozinho, que procurar ajuda. Qual ajuda, gente? Daquele que te escuta e te respeita. Né? Se tiver escuta, se ele não impõe, se essa escuta não te impõe nada, eu confio nessa escuta. Não precisa ser só eu, não precisa ser um psicanalista lacaniano, não precisa ser um psicólogo do trabalho que estuda Dejoux. Tem que ser alguém que te escute e que não te mande fazer nada, mas que respeite a resposta singular que você vai dar. Alguém mais? Vem cá, bem. Tá ali os negócios, para vocês me mandarem mensagem, tá? Prazer. Obrigada. Que legal. Oi, gente, tudo bem? Parabéns, antes de mais nada. Eu sou a Natália e eu acho que assim, eu tô junto com a Carol ali. A gente é psicóloga também. Que legal. O Alisson também. E uma das questões, eu me identifiquei muito, eu achei muito legal você trazer, por essa perspectiva de você, enquanto psicóloga, ter passado por isso. Que além de psicóloga clínica, eu também sou psicóloga hospitalar. E no hospital, a gente vive muita fadiga por compaixão. Então, a gente, às vezes, se coloca, quando você falou, né, dessa dificuldade de ver o limite. Porque como a gente gosta, né, tava conversando com a Carol falou assim, como que a gente reclama do que a gente gosta? E aí você começa a se questionar disso, né? Que limite que eu tô entre o que eu escuto e adoecimento, você vai para o consultório, adoecimento de novo, de uma outra perspectiva, né? E aí a carreira do consultório é muito diferente do hospital. Então, assim, recentemente a gente teve o Bruno Soalheiro, né? Sim. Psicólogo das redes, assim, uma potência da psicologia que se matou. E aí você fica assim, poxa, dentro da psicologia, nós que cuidamos tanto, às vezes a gente se coloca como se não pudesse adoecer, né? Então, eu queria parabenizar você por trazer isso pra gente. Eu acho que, assim, me identifiquei muito, porque às vezes a gente cansa, né? Você fica ali, eu amo o que eu faço, mas começa a pegar o ranço, sabe? Eu não aguento mais vir e ver isso, e ver esse adoecimento. E muito difícil, gente, muito difícil reconhecer esse limite, sabe? Então, eu acho que uma questão muito importante, né, para além do fazer a terapia, né, é realmente estar nesses espaços de troca, porque às vezes se a gente não conversa com outra pessoa, porque a gente tem vergonha, né, como assim eu enquanto psicóloga vou falar sobre isso? E a gente não troca, não abre esse espaço, né? Então assim, parabéns pela palestra aí, foi sensacional. Não, obrigada pelo seu depoimento também. Até mais. Que tal? Obrigada, você também. Quem? Vem cá, bem. De onde? Como que é o seu nome? Gisela. Gisela. Boa tarde. Bom dia, né? Meu nome é Gisela e eu quero complementar algumas coisas. Maravilha, aqui. Isso. Hoje eu trabalho na prefeitura aqui da nossa cidade e a gente trabalha de uma forma psicossocial também. Maravilhoso. Né? Enquanto fisioterapeuta, queria trazer uma outra abordagem para vocês, complementando a pergunta dela, como eu chego ao burnout, né?
Hoje a gente sabe que a fisioterapia já não é mais traumática. Caí, bati, sofri uma lesão. Então hoje eu trabalho quase 90%, vou falar sempre que ainda tem esses residuais, 90% com dor psicossomática do trabalho. Então quem chega até o nosso consultório e chega muito por dor, né? Complementando a dor. Como é que eu chego a identificar que eu estou adoecendo? O corpo dá sinais e dá sinais reais, visíveis, né? Palpáveis. Tenho dor, tenho muita dor de cabeça. Uma das portas de entrada para a tecnologia é o campo nosso visual. Quem trabalha muito com celular, com tela, com luz branca, é um campo de entrada para dor cervical. Então, tem algumas portas de entrada para dor. Então, uma das portas de entrada é o visual. Tomar cuidado com o excesso de tela. Trabalho até 7 horas da noite e vou para a tela, vou para o game, vou jogar. Então, o excesso de tela, excesso de informações visuais me causa dor. Então, é uma porta de entrada. Uma das técnicas é relaxar a musculatura do olho e caminhar ao horizonte. Então, é caminhar sem celular, abrir o campo visual, enxergar quantos tons de verde nós temos, o que eu estou observando, qual casa eu estou olhando no meio do caminho, muda a rota, todo dia eu vou para o mesmo caminho. Então, abrir o campo visual faz com que eu relaxe a musculatura ocular e relaxe as minhas tensões do pescoço. Enxaqueca tensional vem pelo campo visual, tá? Então, só uma dica para vocês. E é uma porta de entrada para o burnout. Então, a gente vai excesso de trabalho, excesso de entrada visual. Então, eu vou adoecendo quanto dor real. Então, não, eu vou tomar um remédio. Vou tomar um Tandrilax, que todo mundo toma todo dia à noite. Vou tomar um Torcilax. Eu vou propelando os meus cuidados, né? Eu vou protelando o meu cuidado físico até chegar numa estafa mental, né? E aí a gente vai para psicóloga, já numa estafa de adoecimento físico e adoecimento mental. Então é muito mais difícil para eu tratar sozinha, porque às vezes, muitas vezes, o paciente não quer ir para o psicólogo, porque eu ainda tenho muito receio, eu tenho muita limitação, principalmente de homens. Eu não tô louco para ir psicólogo, né? É isso. Então a gente precisa hoje aprender a não ser psicólogo, mas aprender a escuta. No consultório. Hoje eu trabalho muito mais com escuta, né? A gente escuta quietinho, encaminha, vai dando umas aberturas. Até nutricional a gente consegue mudar um pouquinho. O paciente tira o açúcar, não dou dieta, mas a gente ajusta. Mas é muito legal esse contexto. Na hora que eu vi a palestra, eu falei, olha, vou começar com chave de ouro, porque eu acho que isso é o nosso caminho para a saúde. Muito obrigada, viu? Como é que é seu nome mesmo? É Gisela. A Gisela. Olha como que a colaboração existe, né? O cuidado, essa divisão de mente e corpo também não existe, não. Né? Onde está o nosso inconsciente? No corpo inteiro e nas nossas relações. O inconsciente não está localizado num lugar, né? Está no corpo e aqui, ó. Então, consequentemente, o corpo adoece, obrigado pela lembrança, e o tratamento, ele também não é só psicológico, né? Eu também conto com a ajuda da fisioterapia, encaminho também muita gente, isso é muito importante, o interdisciplinar, tá? Então, foi bom pela lembrança. E outra lembrança maravilhosa, caminhar rumo ao horizonte, isso é poesia. Olhar o horizonte, olhar as coisas, isso é poesia, gente. Né? É um esforço de criação. Né? Se a gente amplia a noção de poesia para tudo isso que traz essa criação, bem-estar, essa leveza, né? Caminhar rumo ao horizonte é poesia. Né? Acho que dá tempo de uma perguntinha, um comentário. Alguém mais? Quer? Então vem cá. Como que é seu nome? Oi, gente, bom dia. Meu nome é Helena, também sou psicóloga, né? E complementando, muitas vezes o cliente, né, o paciente, ele fala que tem burnout, quando na verdade ele não está dentro daquela profissão que ele gosta. E às vezes isso acaba banalizando, minimizando. Né? Então, é claro que tem
as ações físicas, mas também saber diferenciar. E para que isso aconteça, né, é fundamental o autoconhecimento, que ainda hoje é um tabu, querendo ou não, né? Você não consegue se reconhecer, né, que está precisando, que precisa de ajuda. É isso, só um complemento mesmo. Obrigada, bem. E parabéns pela palestra, né? Obrigada. Depois você me manda mensagem. Tá. Então é isso. Muita poesia na vida de vocês, viu? Um beijo.